Olá, eu sou o professor Percy Coelho de Souza, da Universidade de Brasília, e é com grande satisfação que iniciamos hoje, dia 10 de abril de 2014, o programa Quintas Urbanas da UNB na TV comunitária, é claro. E eu queria começar uma rápida explicação do que vem a ser o projeto Quintas Urbanas da UNB. Na verdade, é um acervo de 10 anos de trabalho em vídeo, produzido em conjunto com diversos tipos de movimentos sociais, não só aqui no Distrito Federal e em torno, mas também em nível nacional e até internacional, né? Nós já discutimos a crise do capital, as chagas da terra e a luta dos povos pela vida, né? Em 2011, em 2012, nós discutimos a batalha da opinião pública na luta dos povos pela vida. E em 2009, discutimos as barragens e petróleo, a questão social da matriz energética brasileira. Enfim, foram 10 anos de trabalho de pesquisação com esses movimentos sociais. E é com grande satisfação que nós vamos hoje começar este programa que esperamos que seja exibido ao vivo, uma vez por mês, né? Nós vamos começar com o tema do ano passado. Em 2013, nós discutimos a temática da luta dos povos pela vida em tempos de barbárie. Foram as barbáries identificadas no campo, na cidade, na floresta, as várias manifestações de barbárie. E uma barbárie em especial nós vamos discutir hoje. É a barbárie que tomou conta das redes sociais nos últimos 2 anos, que diz respeito à barbárie contra os índios Guarani Kaiowá, de Mato Grosso do Sul. Vocês vão assistir hoje, nesse programa, depoimento marcante, emocionante, de uma indígena, Valdelice Veron, explicando a gravidade da situação dos índios Guarani Kaiowá em Mato Grosso do Sul. Fique atento, porque falaremos sobre essa questão com uma das maiores autoridades que vem se debruçando sobre essa questão do ponto de vista da Procuradoria-Geral da República. É com grande satisfação e alegria que eu quero dividir aqui o cenário com a professora, também professora da UNB e vice-procuradora-geral da República, doutora Ela Vieco. Doutora, uma satisfação tê-la aqui com a gente. A doutora Ela Vieco, só para vocês terem uma ideia, ela tem um currículo bastante reconhecido, além de ser advogada, é mestre, doutora, pela Universidade Federal de Santa Catarina, está no Ministério Público desde 1975 e com reconhecimento pela Associação Nacional dos Procuradores da República, com 888 membros, dos quais 473 votaram na doutora Ela Vieco para compor a lista tríplice que foi encaminhada à nossa presidenta Dilma, né, para composição da Procuradoria-Geral da República. Então, doutora, acho que a gente poderia começar, né, com um esclarecimento breve sobre o que vem a ser a Procuradoria-Geral da República em relação aos poderes, né, considerando os direitos do cidadão. Porque, às vezes, a população fica confusa com tantas siglas, com tantos órgãos, né? Você podia rapidamente esclarecer? Tá certo. A Procuradoria-Geral da República, ela é uma unidade do Ministério Público Federal, é o órgão máximo. O Ministério Público Federal, ele, dentro do Estado brasileiro, junto com os Ministérios Públicos estaduais, é um órgão
assim, cuja característica principal é a de um órgão fiscal, da lei. Então, é o órgão que promove a ação penal, né, a denúncia, assim, no caso de crimes, mas também faz aquela, zela pelos serviços públicos, pela legalidade, né, dos atos administrativos. E no caso do Ministério Público Federal, tem uma função que é a defesa dos interesses, dos direitos das populações indígenas, né? Então, isso é bem específico. E na Procuradoria-Geral da República, onde eu trabalho já há bastante tempo, há mais de 10 anos, eu atuei na 6ª Câmara, que é o órgão de coordenação de atuação dessa defesa. Então, não é à toa que você está aqui abrilhantando esse tema da barbárie contra os índios Guarani Kaiowá. E assim, só complementando, e na UNB eu lidero um grupo de pesquisa que se chama Moitará, que é um grupo de estudo e pesquisa em direitos étnicos. Maravilha. Então, para começar, nós vamos passar logo em seguida um VT sobre o depoimento da Valdelice Veron, né? Mas antes, eu queria comentar com você que no blog Via Mundo, né, você foi entrevistada e você colocou a importância de que na democracia não se deve temer os movimentos sociais, né? Então, por que há esse temor em relação aos movimentos sociais? Porque os movimentos sociais, eles trazem o novo, eles questionam, né? Eles trazem o novo, e o Estado, né, através das suas instituições, o governo, o legislativo, o judiciário, ele tem uma tendência ao conservadorismo, à manutenção, né, do status quo. E o movimento social vem assim, irrompendo, né? Ele vem às ruas, ele faz manifestações de toda ordem, né? Então, por isso traz um medo, né? Traz o Estado se autodefende. Então, hoje em dia se fala muito na criminalização dos movimentos sociais, né? Então, por exemplo, pessoas que a legalização da maconha, né? A legalização da maconha, que é uma demanda que é vista pelo movimento social como uma liberdade de expressão. Então, por certos setores, né, do Estado, isso é visto como uma apologia do crime. A descriminalização do aborto, e assim vai, né? A reforma agrária, todos os movimentos assim, de ocupação de terra, ou a luta pela moradia. Então, isso já é visto como um esbulho possessório, uma turbação. Então, a leitura já é uma leitura assim, negativa, né? De enquadrar ou no Código Penal, ou não necessariamente no Código Penal, mas de colocar aquela pessoa como uma infratora, aquele grupo, né, como um conjunto de infratores. E na democracia você acha que não há razão de ser dessa perspectiva negativa dos movimentos sociais, né? Sim, a democracia ela tem que ter o espaço assegurado também para as minorias, né? Para as minorias. E é sobre essas minorias, em especial dos índios Guarani Kaiowá, que nós queremos agora chamar o telespectador, a telespectadora, para assistir o início desse dramático depoimento da Valdelice Veron. Por favor, VT. Povo, né, indígena, 7 povos indígenas no Mato Grosso do Sul hoje estamos pedindo socorro, né, porque eles, os latifundiários
vêm com armas, né? Literalmente com armas de fogo. Eles têm livre, eles podem, né, ter empresas de segurança privada. Eles dizem que tem a lei, né, do lado deles para ter a segurança privada, para matar o povo Kaiá-Guarani. E nós, né, nós não temos, né, nós não temos esse direito, né? Onde nós temos lutado, né, estado numa luta desigual, né? Uma luta desigual, onde outras vezes corremos, né? Outras vezes morremos, nós não tivemos a justiça, né? Então, doutora Ela Vieco, esse depoimento coloca em xeque a capacidade do Estado proteger essas minorias. O que falta para o Estado brasileiro? Faltam instrumentos jurídicos? Na sua opinião, o que está acontecendo que o Estado não consegue conter essa situação de barbárie em Mato Grosso do Sul? Bom, instrumentos há, né? Não é falta de instrumentos. E eu acho que também não é um problema assim, só do Estado, é um problema também da sociedade brasileira. E qual é o problema? É o problema de discriminação dos povos indígenas e da invisibilidade da história dos povos indígenas, e faz com que governantes, administradores públicos e a sociedade, isso muitas vezes aparece também na mídia, né, na forma como ela transmite as informações, em que essa história ela é completamente esquecida, então colocada como se fosse que a demanda atual fosse uma demanda inventada, criada, ou que, por exemplo, no caso dos Guarani, que isso seja uma demanda exterior que vem do Paraguai, que são índios estrangeiros que estão vindo para cá. Então, o que eu vejo é que o que precisa ser feito é uma conscientização, é uma educação, é um entendimento, né, de quem são os Guarani, por que eles estão lutando e como é que eles chegaram a esse ponto. É um ponto de confinamento. A Procuradoria-Geral da República, ela possui que instrumentos, né, já que a senhora falou que não faltam instrumentos, né, mas quais são os instrumentos da Procuradoria-Geral da República em relação a casos como esse para defender os direitos do cidadão perante o próprio Estado? Sim. O Ministério Público, lá no Mato Grosso do Sul, de um ponto de vista assim, extrajudicial, ele entabulou conversações, né, toda uma articulação junto aos órgãos do governo, especialmente a FUNAI, para fazer um levantamento, o reconhecimento, né, das terras indígenas. Essa identificação, ela passa pela formação de grupos de trabalho, que são interdisciplinares, mas sempre tem um antropólogo nesses grupos de trabalho. Então, a FUNAI fazer a identificação das terras indígenas. Mas qual é o problema? É que há, no estado do Mato Grosso do Sul, por parte da sociedade, né, e também do Estado, uma reação contra essa identificação. Então, os grupos de trabalho, eles foram obstados, né, mediante ameaças e vários outros mecanismos que impediram o seu trabalho.
Em casos em que houve grupo de trabalho e que houve, então, um relatório final dizendo tem aqui é uma terra indígena, porque tem toda uma relação de um grupo com a terra, essa é a ocupação, uma ocupação tradicional. Mas o que acontece? Aí essas terras, elas, por força, assim, isso tudo não dá nesses breves momentos de contar a história do Mato Grosso do Sul, mas o próprio Estado doou essas terras, vendeu essas terras, né, para fazendeiros. Então, no papel, essas terras pertencem a pessoas privadas, pessoas físicas e empresas, né? Então, elas entram em juízo questionando esse trabalho da FUNAI. Aí, esse questionamento de toda a ordem, e eles vão até o Supremo Tribunal Federal. Então, e aí o Ministério Público usa de todos os instrumentos jurídicos, recorre, faz o que tem que fazer, mas encontra uma grande barreira no judiciário, porque o judiciário, de modo geral, ele trabalha assim, numa lógica de direitos individuais, não de direitos coletivos, né? O processo é um processo em que esse coletivo não tem espaço de fala, tá? Além de não ter esse espaço de fala, toda a educação jurídica não é uma educação jurídica em que tem essa aceitação. Aí eu volto àquilo que eu falei, quer dizer, não se sabe a história dos indígenas e não se quer saber a história dos povos indígenas no Brasil. E aí a gente entra, né, numa verdadeira batalha jurídica, né, dentro do Estado. E para falar sobre isso, eu vou chamar o segundo VT. Como é que a Valdelice Veron entende essa dificuldade dentro do Estado e essas batalhas jurídicas? E nesse momento, né, saiu alguns liminar para despejo, né, na terra indígena Guarani Kaiowá lá, né, e principalmente a terra indígena Uicatu agora, né. Lá nós temos a história, né, conhecemos a nossa história lá, né, e onde hoje é um conflito que vai gerar morte de muitos Kaiowá-Guarani, né. Já saiu a portaria demarcatória, já saiu a demarcação, né, a homologação, depois foi segurado de novo. Lá no Nhanderu Marangatu também saiu a portaria, né, demarcatória. E em várias aldeias, né. A terra indígena Taquara, né, onde foi morto meu pai, né, o cacique Marcos Verão, também saiu a portaria demarcatória, né. E hoje eu não entendo, nós não conseguimos, enquanto liderança, enquanto mãe, né, eu não consigo entender por que o governo brasileiro não está olhando para nós enquanto um povo indígena originária dessa terra, né? Eles estão dando mais valor para a usina, né, do que a vida de uma criança kaiowá, né? Está dando mais valor para cana de açúcar, para etanol, né? A etanol, né, ele está misturado com sangue kaiowá, né? Eles estão dando mais valor, né, para a Copa do Mundo agora do que para a vida das crianças que estão na beira da estrada, né? Pois então, doutora, eu fico assim tentando me colocar do ponto de vista dessa indígena que tem toda uma cultura a preservar, um patrimônio a preservar, e lidando com essa papelada, portaria que entra, portaria que sai, esse mar de tinta e papel. Enquanto isso, crianças morrendo, atropeladas, jovens morrendo. Esse ano morreram mais 3 em Mato Grosso do Sul. Como é que a senhora vê essa questão do tempo de resposta do Estado em relação aos direitos
Mas eu gostaria um pouco de retomar e tentar explicar melhor essa história dos Guarani lá no Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, no século XIX, ele era uma terra de ervais, né? E a erva mate, naquela época, ela valia muito, né? Então, os índios, eles coletavam a erva mate e viviam tranquilamente ali. Eles viviam tranquilamente, assim, em termos que, na verdade, eram escravos, né? Mas, enfim, eles podiam perambular e ter o seu modo de vida. No momento, porém, em que com as alterações econômicas, né? E quando começou, assim, a erva mate perdeu a sua importância, mas aí veio o ciclo gado, o ciclo da cana-de-açúcar, da soja, da necessidade de cortar os canaviais, né, da terra, das matas arrasadas. Os índios que já eram escravos e que não valiam nada, eles passaram a valer menos ainda, porque eles estavam atrapalhando. Então eles começaram, e os Guarani, eles têm uma característica que eles não vão assim para a luta armada. Então eles foram ficando no seu cantinho. E esse homem branco, ele tinha o papel que lhe foi dado pelo Estado, que recortou, disse, não, isso aqui é terra pública, o interesse é o interesse nosso, é o interesse econômico de fazer produção, e doou ou vendeu as terras. Então, esses grandes fazendeiros e hoje também os pequenos produtores, eles têm o papel. E esse papel, dentro da nossa cultura jurídica, é o registro de propriedade. Isso tem maior valor e o judiciário dá o valor. Se tiver um título de propriedade, ele dá mais valor à propriedade do que aquele grupo de índios e índiozinhos que estão ali confinados, porque é o lugar que sobrou para eles. Mas eu chamo a atenção, doutora, eu concordo plenamente, entendo essa diferença do valor de papéis diferentes, né? Mas o tempo... A questão, o que eu queria chamar a atenção, que a senhora abordasse, é o seguinte, os papéis que os índios têm, o tempo de resposta, porque ela denuncia aí a questão da usina, né? Não se monta uma usina naquela região lá do dia para a noite. Tem que ter papel também, tem que ter o Estado agilizando as necessidades do capital para implantar. Então, a senhora não acha que a resposta do Estado aos papéis de interesse do capital é muito mais rápido do que dos interesses dos índios? Mas o Estado, ele comprou um modelo de desenvolvimento. Então, esses interesses dos índios em ficar na terra e ficar em pequenos, né, pequenos espaços, o pouquinho maior que seja para os brancos, aquilo é considerado demais para eles, né? Isso é completamente desvalorizado, o interesse dos índios. Infelizmente, tá? É isso que acontece e isso é compartilhada, essa noção de desenvolvimento, essa desvalorização do modelo, do modo de vida indígena pelo Estado e pela sociedade. E é interessante que nós não estamos falando aqui só do bem material que os índios estão lutando. Olha esse depoimento, doutora, como é importante o sentido não material, o bem simbólico da terra, como é que eles vinculam a terra a uma questão da tradição simbólica dos índios. Vamos ver o terceiro VT. Eu gostaria de explicar um pouco para vocês a diferença de reserva indígena e terra indígena. A reserva indígena, né, é um lugar de abate, é um lugar de confinamento, onde o governo ele não explicou para índio, não explicou para o Kaiowá, né, para o povo Kaiowá. Você, por acaso, você quer deixar sua terra indígena tradicional e vir para a reserva, né? Ele pegou e jogou, né? Foi uma ação autoritária, né?
uma ação desumana que fizeram com meus avós, com meu bisavô e com meu pai, né? Naquela época, né? E nós nunca aceitamos viver em reserva indígena, né? Onde nós somos subjugados, né? Onde nós já estamos, né, na área de abate, né? Então nós voltamos de volta para nossas terras indígenas. Terra indígena para nós o que quer dizer terra indígena? É o nosso território tradicional, cultural, né? Onde tem nossa memória, nossa história, onde nós começamos a se reorganizar outra vez, né? Ter a reorganização, a gestão territorial, né? O que quer dizer isso, gestão territorial em terra indígena, né? Onde lá, né, nós levantamos de volta, né? Nós se vemos de volta, né, com autoestima, né, com o nosso jeito de ser, né, com o nosso modo próprio de viver. Veja a riqueza dessa fala, doutora. Ela demonstra que terra, para eles, significa o resgate de uma identidade, é um valor simbólico de um patrimônio de eras da cultura indígena. Eu pergunto para a senhora, esse valor que não é material, mas que precisa da terra para ele ser revivido, retomado, pertence ao Estado brasileiro ou pertence à humanidade? Quer dizer, como nós podemos, até questionando os limites do Estado, fazer valer esse patrimônio? O Estado brasileiro, na Constituição, ele reconhece, né, os outros modos de vida, isso faz parte do patrimônio cultural e na questão indígena tem um artigo especial. Agora, eu queria fazer um comentário sobre a fala, do que ela quer dizer com isso. Quando ela fala em reserva indígena, é justamente aquilo que foi feito pelo Estado brasileiro e Estado União e o Estado, na época era o Estado do Mato Grosso, para limpar a terra, para deixar a terra livre para a produção agrícola. Eles confinaram os índios em reservas. Então, Dourados é realmente uma reserva indígena, porque não é aquela área em que eles viviam, né? E o que ela está dizendo, e que ela diz que é a terra indígena, era aquela terra da qual eles foram expulsos. Exato. E o problema que existe assim, no judiciário é o não reconhecimento dessa expulsão. Entendeu? E aí tem uma coisa que me incomoda muito, que inclusive no Supremo Tribunal Federal, naquela decisão da Raposa Serra do Sol, aí eles ficam falando na reserva indígena. Raposa Serra do Sol nunca foi reserva, não é reserva, é errado pela Constituição nós falarmos em reserva indígena. Nós temos que acabar com as reservas indígenas existentes e reconhecê-las como terras indígenas, além daqueles lugares onde os índios foram expulsos, reconhecer esse direito, que é um direito que ele não é perdido. Tá? Se houve fraude, se houve violência, que no Mato Grosso do Sul há muitas provas de violência, que eles foram expulsos, né? Eles foram confinados em reservas, eles querem voltar para as suas terras. As suas terras. E aí a senhora está insistindo, falando várias vezes, Mato Grosso do Sul, quer dizer, dá para entender claramente que existem contradições entre os entes federados sobre essa questão, entre a relação do Mato Grosso do Sul com a União na interpretação dos direitos fundamentais dos índios. Aí eu pergunto, se isso é verdade, nós já tivemos exemplos na história recente do Brasil da União intervir em certos estados. Se eu não me engano, no governo Fernando Henrique, houve uma intervenção no estado de Alagoas, não por esse motivo, mas por motivos de segurança pública, se eu não me engano. No limite, eu pergunto, é possível a União intervir no Mato Grosso do Sul para fins de direitos humanos?
No limite, sim, tem a previsão constitucional, mas isso na prática nunca vai ocorrer, né? É importante também saber que Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina são 3 estados em que houve a venda de terras indígenas, venda que foi promovida pelo Estado, né? Então, as pessoas que receberam os títulos, elas alegam boa-fé, e realmente é um problema. Então, uma coisa que tem se discutido muito é como assegurar o direito, que é um direito originário das terras indígenas, e assegurar também o direito advindo da boa-fé dessas pessoas que adquiriram os imóveis sobre terras indígenas. E essa questão é uma questão que não pode ser vista só do ponto de vista da questão indígena como uma questão única, né? Na relação com o não branco, o não índio, né, nós temos várias denúncias sobre abuso de direitos às mulheres indígenas, né? Então você vê como é complexo, uma violação leva a outras violações e cada vez mais graves. Aí vou chamar o próximo VT, onde a Valdelice Veron chama a atenção sobre a violação dos direitos às mulheres, a repercussão dessa questão não resolvida das terras indígenas, como ela se desdobra em violação de outros direitos, como a de gênero, por exemplo. Vamos ao VT. Onde tem o respeito das meninas, moças, por exemplo, né? Quando a menina fica moça, ela precisa de 15 a 30 dias ficar recluso. Lá ela aprende os remédios tradicionais, as histórias das mulheres, como ser mulher kaiowá, como ter uma sabedoria kaiowá da mulher, né? Tudo isso aprende lá no momento da reclusão. Na escola não indígena, o que acontece? Vai falta, 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 falta e falta. E isso quer dizer reprova. Então, não estão preparados para receber, para respeitar. Falamos tanto de respeito, falamos tanto da diversidade, da interculturalidade. No papel, às vezes, está tudo muito bonito. O governo faz isso tudo no papel, mas na prática não consegue entender, não, ou quando não tem essa mínima vontade de entender, compreender e respeitar, né? Olhar, né? Esse depoimento é gravíssimo, não é, doutora? Porque como a questão indígena, ela se desdobra pela violação dos direitos aos indígenas, na violação de subdireitos dentro dessa questão, como a violação aos direitos da mulher. Então, saiu a recente pesquisa do IPEA, onde ficou vexatório, né, a condição patrimonialista machista do brasileiro. Agora, você imagina quando ele reconhece naquela mulher, não uma cidadã, mas uma indígena. Quer dizer, se agrava muito mais, a senhora não concorda com isso? Sim, bom, há vários problemas, né? Em primeiro lugar, também eu gostaria de ressaltar que quando a gente fala dos indígenas, parece que são todos eles iguais. E existem quase 300 povos indígenas no Brasil, né? E os Guarani, nós temos os Guarani Mbiá, os Guarani Nhandeva e os Guarani Kaiowá. Eles são diferentes entre si. Então, há uma tendência a fazer uma... tudo como se fosse uma coisa só. E aí também, quando se olha os indígenas com as mulheres, onde é que estão as mulheres? As mulheres estão completamente invisibilizadas. E assim como na sociedade não índia, nós temos como assente a discriminação das mulheres, que as mulheres elas estão numa posição de desigualdade.
No caso de vários povos indígenas, principalmente aqueles povos indígenas que estão sujeitos a uma fricção interétnica, um contato interétnico, o que acontece? Há uma violência externa contra as mulheres, né? Elas são mais vitimizadas do que as outras mulheres, as mulheres não índias, e também elas acabam sendo vitimizadas internamente dentro do seu grupo, dentro do seu povo. Essa questão que a Valdelice revelou, né? Esse detalhe eu ainda não conhecia, né? Quer dizer, das meninas que elas, na escola, elas são prejudicadas por essa incompreensão dos professores, das professoras, quanto a esse aspecto cultural. E isso é um racismo institucional, no caso do governo do Estado do Mato Grosso do Sul, através dos seus órgãos de educação, que não tem esse olhar diferenciado. E o Ministério Público, a Procuradoria-Geral, ela está preparado para ouvir e interagir com essa singularidade da mulher indígena? Sim, isso tem sido objeto, né, de discussões. Nós temos uma equipe de antropólogos e antropólogas espalhadas pelo Brasil e que dão assessoria aos procuradores da República, às procuradoras da República, para terem essa sensibilidade com essas diferenças culturais. Muito bem. Olha, estamos chegando ao fim desse nosso primeiro programa de estreia do Quintas Urbanas na TV. E eu queria, antes de finalizar, lembrar algumas palavras desse depoimento da Valdelice Veron. Marcou muito para o evento do Quintas Urbanas do ano passado, que tratou, como eu disse, da luta dos povos pela vida em tempos de barbárie, quando nós constituímos a mesa específica para tratar da barbárie na floresta e passamos o VT inteiro, que vocês terão acesso não só no site da TV comunitária, mas também do projeto Quintas Urbanas da UNB, nós ficamos muito emocionados e muito tocados mesmo. Quando ela cobra dos intelectuais da universidade, dos professores, estudantes, pesquisadores, e acho que também é extensivo a todos os profissionais das várias áreas do Estado, né, do governo, ela dizendo: façam o papel falar. Sabe, doutora, isso me tocou muito. Isso, para mim, tocou como: façam os seus diplomas falarem, né, do ponto de vista social. Seja você médico, assistente social, advogado, né, mas também aqueles que trabalham nos poderes, seja no executivo, no legislativo ou judiciário. Aquele façam o papel falar me tocou também como: façam os direitos que estão na Constituição acontecer de fato, né? A efetividade dos direitos sociais, dos direitos humanos, dos direitos políticos e civis, né? A senhora não concorda que a gente precisa fazer a Constituição de 88, a chamada Constituição Cidadã, chegar aos povos indígenas? E a fala da Valdelice, realmente, ela é muito tocante, né? Porque ela fala com o coração, ela fala com sofrimento. É um sofrimento que é pessoal dela, mas que é o do povo dela, né? A diferença, assim, da sociedade indígena para a nossa, que é a sociedade, assim, que o que faz para um, faz para todos. A nossa sociedade, assim, é muito, assim, no individual, né? A Constituição, ela pôs, né,
num capítulo especial, um assento lá para os direitos indígenas, mas falta tanta coisa, né, para fazer isso sair do papel. Então, a gente tem que abrir o coração, as pessoas, as instituições, tem que abrir o coração e se preocupar com esses povos cuja permanência, essa diversidade cultural que elas representam, para nós, assim, é muito importante. Isso está mais do que provado que diversidade biológica, diversidade cultural, é isso que mantém a humanidade, que preserva o futuro da humanidade. Então, acabamos de ouvir, ver e até se sensibilizar com as palavras da doutora Ela Vieco. É uma grande satisfação tê-la com a gente aqui no nosso primeiro programa de estreia do projeto Quintas Urbanas da UNB na TV comunitária. E convido a todas e todos a ficarem com a gente. No próximo mês teremos mais uma edição desse projeto da Universidade de Brasília na TV comunitária. Não podemos deixar de agradecer ao apoio cultural do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário, o Sindijus, né, na pessoa do diretor Cledo de Oliveira Vieira, e todos aqueles que ajudaram na divulgação desse programa de estreia. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.